Bom, vamos iniciar agora a nossa apresentação, que tem como tema o ensino fundamental no Brasil, uma análise da efetivação do direito à educação obrigatória. As discentes presentes no grupo são Ana Clarice, Andressa L., Emily Nicole, Maria Eduarda Varela e Natália Cunha. Para iniciar a introdução, resolvi trazer a Lei de número 9.394/96, que foi a responsável por colocar a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio como componentes da educação básica brasileira. Mas, apesar desse importante avanço, até 2009, apenas o ensino fundamental era considerada uma etapa obrigatória. Mas, nesse mesmo ano, a partir de uma emenda constitucional de número 54/2009, isso mudou. E acabou que essa obrigatoriedade foi ampliada, sendo agora de 4 anos aos 17 anos de idade. Então, a educação infantil e ensino médio passaram a abranger essa obrigatoriedade. Adiante, baseado em algumas estatísticas educacionais, houve avanços na escolarização da população brasileira que se foi percebida a partir dos indícios de alfabetização da população, nos quais resultaram na redução do percentual de analfabetismo entre o final do século XIX e o início do século XXI. Mas, apesar dos avanços, atualmente o Brasil ainda possui uma taxa de analfabetismo de 5,3%, segundo o censo do IBGE de 2024, que representa cerca de 9,1 milhões de pessoas, em comparação ao censo de 2010, que era de 9,6%, que representa 14 milhões de brasileiros, evidenciando assim um cenário no qual muitas coisas ainda não melhoraram, não evoluíram. Segundo Sacristan, não sei se eu estou pronunciando certo, a escolarização massiva é algo que a sociedade moderna tem como ideal. E essa escolarização, ela busca permitir que todos tenham acesso à educação. Mas isso não é algo simples, e requer uma busca diária e que tem uma lógica de qualificação, do capital humano, ligado à produtividade econômica, em alguns casos. Ou seja, também essa escolarização ela pode permitir uma via do saber como algo redentor das massas oprimidas, vistas como uma libertação. A escolarização pode ser vista como uma libertação, visualizando os cenários que nos cercam, permitindo assim uma formação social e garantia de uma realidade humanamente mais justa e digna para todos. Por fim, a universalização da educação no contexto brasileiro, que, para contextualizar, a educação é apontada como propulsora do progresso técnico e é indispensável ao desenvolvimento econômico. Pensando nesse fato, é necessário colocar em pauta a grande importância da instituição escolar. Então, investir na universalização da educação, ou melhor, investir no acesso e garantia da educação para todos, é pensar no ensino eficiente e numa sociedade pronta e capaz de proporcionar um futuro de melhorias para todos. Sendo assim, o Brasil, através da universalização do ensino obrigatório, tem fomentado políticas educacionais no sentido de garantir a democratização e o direito constitucional à educação pública com qualidade para todos. É isso. Dando continuidade, a gente traz um pouco discutindo os parâmetros da universalização do ensino fundamental, certo?
E no texto, vem trazendo que esse processo de universalização do ensino fundamental no Brasil passou por transformações significativas ao longo das últimas décadas. E da metade do século XX, diante da pressão do processo de urbanização e do desenvolvimento econômico, o país iniciou a ampliação do acesso à escolarização básica como forma de combater o analfabetismo e promover a inclusão social. Com relação às políticas públicas implementadas nesse período, buscaram garantir o acesso de crianças de 7 a 14 anos ao ensino fundamental. Ou seja, as políticas públicas eram voltadas para garantir que essas crianças tivessem acesso à escola, basicamente, o que resultou em avanços expressivos. Em 2010, por exemplo, a taxa de atendimento escolar nessa faixa etária atingia 96,9%. No entanto, o sucesso na matrícula não se traduzia automaticamente em permanência e qualidade, ou seja, existia o aumento nas matrículas escolares, as crianças eram matriculadas nas escolas, mas isso não significava que elas permaneciam naquela escola e que o ensino era de qualidade. Esse fenômeno revela a chamada exclusão na escola, de Oliveira, em 2007, caracterizada pela alta reprovação, evasão e baixo rendimento, especialmente nas primeiras séries. Como resposta, surgiram políticas de regularização do fluxo escolar, como os ciclos e a progressão continuada, que ajudaram a reduzir a evasão, mas levantaram dúvidas quanto à real aprendizagem dos alunos, que são aqueles métodos que ajudam a manter aquele aluno dentro da escola, mas será que com esses métodos o aluno realmente está aprendendo algo? São questões levantadas. Embora o número de matrículas nas séries finais do fundamental tenha aumentado, ainda existia disparidades, diferenças relevantes. Por exemplo, em 2010 também, 13,9 milhões de brasileiros com mais de 15 anos continuavam analfabetos e cerca de 20% eram analfabetos funcionais. Assim, dessa forma, embora a universalização do ensino fundamental tenha sido, em parte, alcançada, em termos de acesso, as pessoas tiveram acesso, permanecia incompleta quanto à efetivação plena do direito à educação, o que implica considerar não apenas a matrícula, leva a gente a considerar não só a matrícula, mas também a permanência e o sucesso daquele estudante na escola em relação à qualidade. Por fim, a discussão no texto proposta reforça a importância de se pensar a universalização não apenas como presença física dos estudantes na escola, mas como garantia de aprendizagem, inclusão e transformação social efetiva, enfrentando os entraves estruturais, ou seja, os obstáculos estruturais e históricos que ainda marcam a educação brasileira. E é isso. Bom, falando um pouco agora, sobre o segundo ponto do texto, que traz o desafio da qualidade, separei alguns pontos para ficar melhor o entendimento. O primeiro ponto falando sobre políticas de aprovação e ciclos, as políticas de aprovação automática, ciclos e a progressão continuada. E a de reprovação e também de abandono escolar, principalmente nas séries iniciais, o nosso país ele adotou políticas como a progressão continuada, ciclos de aprendizagem e também a aprovação automática, Essas estratégias buscavam garantir que os alunos eles não ficassem presos por muitos anos na mesma série, digamos assim, que antes gerava desmotivação e também a evasão escolar, o abandono da escola. E aí, com essas mudanças, mais estudantes passaram a progredir no ensino fundamental, mas algumas críticas, porque muitos não estavam avançando, sem garantir que realmente aprendessem ali os conteúdos básicos necessários, Então, eles estavam passando sem estarem aprendendo o básico, o que é necessário. Falando um pouco também sobre as avaliações padronizadas, como o SAEB, Prova Brasil e também o IDEB,
essas provas, essas avaliações, na verdade, servem para acompanhar a qualidade do ensino. E aí o governo passou a aplicar essas avaliações em larga escala. E aí esses instrumentos avaliam os conhecimentos dos alunos em disciplinas como língua portuguesa e também matemática e medem o desempenho das escolas e também das redes de ensino. Além de que os dados dessas avaliações são para medir e também orientar políticas educacionais em todo o país. Falando o ponto 3, né, o baixo ele traz que, apesar do avanço, do acesso ao avanço, apesar do o uso os estudantes necessário para treinamento. E os dados fazem isso, né? Tanto os dados do esses dados eles revelam médias abaixo da matemática, especialmente entre os alunos da rede pública. Ou seja, mesmo muitos alunos o que compromete a sua formação como cidadão, né? Ou seja, não só garantir o acesso não vai ajudar, mas precisa também do ensino de qualidade junto ao avanço ao acesso da escola, né? Também ele traz sobre as desigualdades entre as regiões e também as escolas, que ele traz que nessas avaliações mostram uma grande desigualdade, principalmente assim entre as regiões do país e também entre as próprias escolas. Os dados trazem que os estudantes das escolas públicas, principalmente nas regiões norte, já muito baixo comparado às regiões mais, ou seja, mostrando que pedagógico também existem as questões sociais e também estruturais que vão afetar diretamente a qualidade do ensino e o direito à educação. Ele vai os outros pontos. O de 2010, ele não cumpriu todas as metas. O Plano de Educação, que esteve em vigor entre 2001 e 2010, está importantes, como a universalização do ensino fundamental, a redução da reprovação e o combate ao abandono escolar. Embora alguns avanços também tenham sido alcançados, muitas metas não foram cumpridas. Por exemplo, ainda havia 115 mil crianças fora da escola. Além disso, a taxa de reprovação continuava alta e muitos estudantes ainda estavam com idade acima da esperada para a série em que se estudavam. Isso evidencia a dificuldade do país em garantir não apenas o acesso, mas também a qualidade. A nova proposta para o Plano Nacional de Educação, PNE 2011 e 2020. Diante do desempenho limitado do plano anterior, foi elaborada uma nova proposta, o PNE 2011 a 2020. Esse plano buscou incluir metas mais amplas, como a oferta obrigatória da educação dos 4 anos aos 17, melhorias na formação dos professores, ampliação do financiamento público e avanços na qualidade do ensino. Apesar de trazer avanços, especialmente o novo plano ainda não enfrentava completamente os problemas estruturais da educação e não refletia plenamente o que havia sido discutido na Conferência Nacional da Educação, o CONAE, que envolveu a sociedade civil. Desafio: garantir a qualidade com equidade. Hoje, o maior desafio da educação básica brasileira é garantir uma qualidade real para todos os alunos com justiça e igualdade. Como afirmam Oliveira e Araújo, não basta oferecer vagas na escola, é preciso garantir uma escola
que formem cidadãos críticos e participativos e preparados para viver em sociedade. A qualidade da educação precisa ser pensada não apenas em resultados de prova, mas também nas condições de aprendizagem, na valorização dos professores e no respeito das diversidades regionais e sociais do país. É isso. Bom, para falar sobre as reflexões finais, eu trouxe 3 pontos. Sendo o primeiro, o desafio da qualidade na educação, que vai evidenciar que hoje o grande desafio é garantir a qualidade no ensino, o que não ser alcançado sem mudanças profundas na agenda das políticas educacionais. Aleralo, ele vai citar que o principal problema no ensino fundamental público no Brasil é a falta de um modelo de referência que realmente garanta a qualidade escolar, que seria necessário que o ensino para todos signifique, de fato, ensino de qualidade para todos, não apenas o acesso à escola. No segundo ponto, que é a ampliação do ensino obrigatório, Freitas vai falar sobre a ampliação do ensino obrigatório, que seria necessário, mas deve ser acompanhada de ações que assegurem a qualidade no acesso. Isso significa que não basta matricular as crianças, é preciso garantir o acesso a recursos materiais, políticos e culturais, que também é fundamental investir nas estruturas de mediação do processo de escolarização, incluindo o acesso a bens culturais e uma formação humana que promova a participação pessoal, social de todos sem uma distinção. Já no terceiro ponto, que é sobre o debate sobre a ampliação para 9 anos e os desafios na implementação, vai ser parte vai ser deixado sobre o ensino fundamental para 9 anos, que é defendido pelos órgãos oficiais. Essa medida ela foi vista como uma tentativa de oferecer mais oportunidades de aprendizagem, garantindo que as crianças ingressem mais cedo no sistema escolar. Assim, as crianças teriam mais tempo e possibilidade de construir aprendizados mais significativos, que contribuem para melhorar a qualidade do ensino, apesar que a educação básica, de 4 a 17 anos, ser considerada uma oferta obrigatória, o prazo para a implementação dessa política se estendeu até 2016, e devido à falta de estrutura dos sistemas educacionais para cumprir essa determinação de forma imediata, o ensino fundamental ele vai continuar sendo, por alguns anos, de acesso ao mundo letrado, sendo essencial para que as pessoas possam ter maiores e melhores oportunidades de inserção, né, e participação na vida cultural, social, econômica e política. Pronto. Essas foram as referências que a gente utilizou. Obrigada pela atenção.